Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo então de funções trigonométricas. Esse é o nosso terceiro vídeo. Entretanto, publicação no YouTube é o primeiro, porque eu tô com uns probleminhas ali de edição, né? Mas logo coloco lá os outros dois. Então a gente vai para a terceira parte de funções trigonométricas, que é a parte que a gente desloca a função horizontalmente. Beleza? Usaremos também um pouquinho de GeoGebra hoje, como auxílio. Espero que vocês gostem e muito boa aula! Galera, então vamos para as nossas funções trigonométricas. Então aqui, né, relembrando, que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, as funções aqui tipo seno, tipo cosseno, onde tem significados para o A, para o B, para o C e para o D. Vimos que o B interfere diretamente no período, onde o período da nossa função é calculado pela fórmula 2π sobre B, certo? Onde B é o cara que acompanha o x em qualquer uma das duas funções, certo? Vimos também que o A é referente à amplitude e o D é o deslocamento vertical. Se a gente soma algum valor, a função é deslocada para cima, e se a gente subtrai algum valor, a função é deslocada para baixo. Bom. Mas e o C? Galera, temos 5 exemplos. E nos dois primeiros exemplos a gente vai somar algum valor, ou seja, no primeiro e no segundo exemplo o C vale π sobre 6 positivo, e no terceiro e no quarto exemplo o C vale π sobre 6 negativo. Vamos lá. Primeiro exemplo, f de x igual a cosseno de x mais π sobre 6. É como se esse cara aqui, que é o nosso C, fosse igual a π sobre 6. Vamos lá. Lembra, galera, que assim como a gente fazia quando a gente mexia no B, a gente vai fazer aqui quando mexe no C também. Vou trocar essa expressão x mais π sobre 6 por alfa. Então, x mais π sobre 6 é igual a alfa, o que faz com que o x seja igual a alfa menos π sobre 6. Passei esse π sobre 6 que está somando para o outro lado da equação, subtraindo. A gente vai considerar o f de x sendo o eixo y, tá? E agora o nosso y ficou como cosseno de alfa, beleza? Então, vamos lá. Montei aqui uma tabela, onde coloquei os alfas como sendo os pontos críticos da nossa função. O ponto mais alto, o ponto do meio e o ponto mais baixo da nossa onda, o vale, o pico e a crista. Tá? Então, o vale, o ponto mais baixo, o meio da onda e o pico, o ponto mais alto. Então, galera, peguei os pontos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Minha intenção é ver aí o período, ver a imagem desse gráfico e traçar o próprio gráfico, pelo menos o esboço dele. Galera, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π volta para 1. Tá? Então, onde eu tirei esses pontos? Peguei aqui meu ciclo trigonométrico, certo? 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, aqui embaixo 0 e menos 1. Lembrando que o meu eixo x é o eixo dos cossenos, o eixo y é o eixo dos senos no ciclo trigonométrico, tá? Não nisso que a gente está fazendo. E o primeiro, então, valor se refere ao cosseno e o segundo valor se refere ao seno. Então, em 0 graus, o cosseno vale 1. Em 90 graus, que é π sobre 2, o cosseno vale 0. Em 180 graus, o cosseno vale menos 1. E por aí vai, certo? E agora, galera, o que a gente faz é encontrar o valor do x, porque o nosso gráfico ele não é feito em cima de valores de alfa, ele é feito em cima de valores de x e cosseno
de x mais π sobre 6. Então, eu vou usar para fazer o gráfico essa linha da tabela e esta linha da tabela. Então, veja bem. Alfa é x é alfa menos π sobre 6. Então, a gente tem que 0 menos π sobre 6 é igual a menos π sobre 6. Esse é o meu primeiro valor de x. E aqui o meu segundo valor de x, π sobre 2 menos π sobre 6. Faz o NMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você vai chegar em 2π sobre 6, simplificando π sobre 3. E assim você vai fazendo para todos os casos. Certo? O que a gente tira daqui, pessoal? O período da função ainda é 2π. Claro, né? Porque na nossa função o b valia 1, né? Que b, cosseno de x mais π sobre 6, nós temos que o b é o cara que multiplica o x. No caso, o b valia 1. E o nosso período é 2π sobre b, que é 2π sobre 1, que é igual a 2π, que é óbvio que você não precisa verificar isso, pois para ir de um pico até outro pico, a gente anda 2π, ou seja, o período é 2π. Beleza. Então vamos para o gráfico. Galera, então aqui a gente tem o seguinte, quando x vale menos π sobre 6, o cosseno vale 1. Quando x vale π sobre 3, o cosseno vale 0 e por aí vai. A nossa função original, a gente deslocou ela um pouquinho para trás. Tá? E a gente já vai entender melhor um pouquinho isso. O domínio da função é o conjunto dos reais. A imagem da função vai de menos 1 até 1, porque o ponto mais alto dela é 1, o ponto mais baixo dela está no menos 1. Lembrando que a imagem é sempre referente ao eixo y, tá? Então, a função está variando entre valores de 1 e menos 1. Então, a nossa função real, contínua, está indo entre menos 1 e 1. O período da função é 2π, a gente já viu até lá, né? E a amplitude é 1, porque a distância do meio da função até o ponto mais alto é uma unidade. Beleza? Então, vamos lá. Galera, aqui no exemplo 2, eu fiz exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo 1. Então, eu segui a mesma linha de raciocínio, só troquei cosseno por seno. Então, aqui eu fiz a substituição de chamar x mais π sobre 6 de alfa, isolei o x, falei que o eixo y, perdão, é a mesma coisa que f de x, e aqui, então nós temos que o y é o seno de alfa. E a galera, é muito parecida, só que ela tem um pequeno detalhe, que são os valores de seno em vez dos valores de cosseno. Tá? Então, perceba que esta linha da tabela não muda, e perceba que esta linha da tabela não muda. Só vai mudar isto daqui. Só vai mudar essa linha aqui do meio. Tá bom? Isso muda. Porque seno e cosseno têm valores diferentes nesses pontos aqui que a gente está pegando. Só é igual em π sobre 4 ou 45 graus. Também é igual em 5π sobre 4, mas enfim. Vamos lá. Vejam bem. Naquele mesmo exemplo, naquele mesmo ciclo trigonométrico, estou fazendo aqui em cima, tá? Estou desenhando aqui um ciclo trigonométrico bem feio, sem muita preocupação com estética. Lembrando que o eixo x é o eixo dos cossenos, lembrando que o eixo y é o eixo dos senos. No ciclo trigonométrico, não tem nada a ver com essa função que a gente está falando aqui ainda. E aqui a gente tem os pontos 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0. Aqui a gente tem o 0 e menos 1, por aí vai. E nesses casos, galera, olha só. O primeiro valor é do cosseno e a segunda coordenada é do seno. Então aqui a gente tem o seno de 0, tem o seno de 0 que vale 1, perdão,
seno de zero que vale zero. O seno de π sobre 2. Ficou meio ruim para enxergar a cor aí, mas o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, tá? Então aqui o seno de π sobre 2, que vale 1. Deixa eu trocar a cor aqui, que eu não gostei desse amarelo, tá? Mas não tem nada de errado no que a gente está fazendo, só estou trocando a cor. Então, olha só. A gente tem que o seno de 0 é 0, que o seno de π sobre 2 é 1, que o seno de π vale 0, que o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, e que o seno de 2π a gente volta para o zero de novo. Certo? Agora o período é o mesmo, tá? Por que o período é o mesmo? Porque a gente não mudou os valores do b, o b continua valendo 1, tá? Então o período continua sendo 2π, e a gente vai fazer a análise tendo ali o gráfico em mãos. Galera, olha só. A gente tem aqui os pontos, né? Onde aqui vale menos π sobre 6. Esse ponto aqui mais alto, x vale π sobre 3. E por aí vai, né? São os pontos críticos do gráfico que a gente pegou para determinados valores de x. Estão todas ali na tabela que ficou ali para trás, certo? O domínio da nossa função continua sendo os números reais. A imagem vai de menos 1 até 1 do mesmo jeito. A amplitude continua sendo 1. E o período que a gente já anotou continua sendo 2π. Beleza? Vamos lá então. Terceiro exemplo. fx igual a cosseno de x menos π sobre 6. E galera, os passos são exatamente iguais. Perceba que aqui foi menos. Quando a gente fez substituição para o alfa, aqui ficou com mais. Isso vai querer dizer que eu vou jogar essa função π sobre 6 unidades para frente, tudo bem? Mas daqui a pouquinho a gente explica isso com mais calma, com todos os gráficos em mãos. E a gente tem então que o y é igual a f de x, que a gente já tinha falado, né? E que o y vai ser o cosseno de alfa, e de novo a gente vai montar a mesma que a gente montou anteriormente. Aqui a gente tem o alfa, essa primeira coluna sempre é a mesma, são sempre os mesmos pontos que a gente pega. Aqui, essa segunda coluna também é igual, continua dando menos 1, 0, aliás, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Lembrando que isso aqui vai ser o cosseno de 0, isso aqui vai ser o cosseno de 90 graus, que é π sobre 2. Já fizemos esses cálculos anteriormente, não vou repetir eles todos novamente. E aqui a única coisa que vai mudar é essa última coluna, porque em vez de subtrair π sobre 6, a gente somou π sobre 6. Então, nossos pontos são π sobre 6, nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto, que é o ponto ali do meio, π sobre 2 mais π sobre 6, fazendo LM6 somando. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes π dá 3π, 3π mais π dá 4π, 4π sobre 6, simplificando, 2π sobre 3. E assim a gente fez para todos os casos. Quando tem ali embaixo 1, fiz LMC aqui também, 7π sobre 6. Fiz o LMC por aqui também, simplifiquei a fração, 5π sobre 3 e por aí vai. Certo? Montamos a tabela. E nessa tabela a gente observa que o período continua sendo 2π. A gente continua vendo que a imagem vai acabar indo do menos 1 até 1. Então a nossa função não mudou quase nada. Só vai mudar os valores aqui que a gente pegou do x. Ou seja, só vai mudar o jeito que eu desloquei no gráfico. Vendo aqui no gráfico, então, o que a gente tem? Esse ponto aqui mais alto é dado em π sobre 6. Esse ponto aqui do meio, que foi aquele π sobre 2 mais o π sobre 6, que deu 7π sobre 6. E por aí vai. Então esses pontos aqui que a gente pegou foram os pontos da tabela, que são os pontos mais alto, médio e mais baixo da nossa onda,
que é a nossa função aqui. Beleza? Domínio da função, conjunto dos números reais, que são os valores de x que a gente está usando aqui para essa função. A imagem da função vai de menos 1 até 1, que é do ponto mais baixo até o ponto mais alto, onde os pontos estão pegando essa curva com relação ao eixo y. Tá? Quais são os valores de y que estão sendo usados para montar essa função, digamos assim. Período, 2π, porque vai se repetindo de 2π em 2π. E a amplitude da função 1, que é a distância do meio da onda até a parte mais alta. Beleza? E o nosso último exemplo, no exemplo 4, o seno de x menos π sobre 6. A gente fez exatamente as mesmas contas que a gente fez no exemplo 3, e eu só troquei que o y vai ser igual ao seno do alfa. Com relação ao exemplo 3, essa nossa coluna ficou igual. Essa nossa coluna ficou igual. A única coisa que mudou foi esta coluna, que em vez de pegar os valores de cosseno, a gente pegou os valores de seno. Mas ela ficou exatamente igual à segunda coluna que a gente fez. Então, essa aqui ela é igual, desculpa a letra, tá? Ao segundo exemplo. São os pontos 0, menos 0, 1, 0, menos 1 e 0. Beleza? Tendo esse... Vamos lá, então, para o... Galera, mesma coisa. Esse ponto é o π sobre 6. Esse ponto mais alto é o 7π sobre 6. E por aí vai. Tá? Domínio da função, no nosso caso, conjunto dos números reais. A imagem da função, de 1 até menos 1, ponto mais baixo. Aliás, de menos 1 até 1, ponto mais baixo menos 1, ponto mais alto 1. Período da função, 2π. Amplitude é 1, distância do meio até a parte mais alta da onda. E isso, galera, é o que resume o nosso conteúdo ali de funções trigonométricas. Vimos isolamento horizontal, vimos isolamento vertical, mas eu quero trabalhar um pouquinho melhor essa mudança de fase, aí, esse deslocamento horizontal que a gente está tendo da função. Para isso a gente vai usar o GeoGebra. Então vamos lá. Galera, então a gente está aqui com o nosso GeoGebra. Tá? GeoGebra é um aplicativo gratuito. Você pode baixar ele na internet, você pode baixar ele no celular, ele é livre mesmo. Você pode usar ele online. Se eu não me engano, o site é geogebra.org. Você consegue acessar o site e usar os aplicativos sem baixar nada no computador. Beleza? É gostoso, é legalzinho para quem gosta de matemática, é um bom programa. Então, olha só, pessoas. Separei duas funções aqui. A função cosseno, a função seno. Então, aqui a gente tem a nossa primeira função, y igual a cosseno de x mais π sobre 6, que foi o nosso primeiro exemplo que a gente usou lá, né, nos slides. Aqui o nosso segundo exemplo, nosso terceiro exemplo e o nosso quarto exemplo. Eu vou comparar todos eles com a função cosseno e com a função seno. Então, olha só, pessoal. Começando aqui com a função cosseno. Essa daqui é a função cosseno, que a gente viu algumas aulas para trás, né? E eis aqui a nossa função cosseno de x mais π sobre 6. Então, galera, a gente fez essa função que ela foi deslocada para trás. Quantas unidades para trás ela foi deslocada? Ela foi deslocada exatamente π sobre 6 unidades para trás. Então, olha que interessante. A gente somou um determinado valor e essa função foi jogada π sobre 6 unidades para trás. Quando eu subtraio π sobre 6 unidades na função, a minha função é jogada π sobre 6 unidades para frente. Então, olha só. Comparando a preta, que é o cosseno, para a função cosseno de x menos π sobre 6, ela foi deslocada π sobre 6 unidades para a direita. Então, guarda isso.
Se eu somo, a função para a esquerda. Se eu subtraio, a função deslocada para a direita. Isso quando você mexe dentro dos parênteses. Tudo que está dentro dos parênteses tem a ver com a horizontal. Tudo que está fora dos parênteses tem a ver com a vertical. Lembra disso também. Então, galera, olha só. Juntando as três funções aqui, a função preta é a função cosseno de x, a função vermelha, quando eu adicionei π sobre 6, ou seja, ela foi para trás, e a função rosa, quando eu adicionei π sobre 6, quando eu subtraí π sobre 6, ou seja, ela foi para frente. Bom, até aí beleza. Então, vamos lá apagar isso daqui. Opa. Aí, agora sim. Agora a gente vai para a função seno. Não vai mudar nada. Então aqui a nossa função seno, certo? Seno de x mais π sobre 6. Minha função foi deslocada para trás, exatamente π sobre 6 unidades. E a minha função seno de x mais π sobre 6, ela é deslocada para frente, exatamente π sobre 6 unidades. Repare que não foi modificada a amplitude, não foi modificado o período, você só deslocou a função para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, toda vez que você somar ou subtrair alguma coisa aqui dentro dos parênteses, você vai deslocar a função ou para a direita ou você vai deslocar a função para a esquerda. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos brincar um pouquinho aqui em cima disso. Separei aqui mais duas funções. A gente tem aqui a função seno. E olha o que acontece na função seno se eu adiciono π sobre 2 aqui dentro dos parênteses da função. Então aqui, se eu fizer seno de x mais π sobre 2, olha o que eu consegui. Consegui a função cosseno. Ou seja, se a gente tem ali em radianos que x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x. E o que mais que a gente tem? Vou apagar aqui. Vou pegar minha função cosseno. Na minha função cosseno, se eu fizer cosseno de x menos π sobre 2, eu tenho a minha função seno de x. Então a relação entre as funções cosseno e seno é cosseno de x menos π sobre 2 é igual a seno de x, e seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x. Beleza? Muito bom. Vamos voltar então para os nossos slides. Nossas considerações finais com relação ao que a gente viu do vídeo. Cosseno de x menos π sobre 2 é igual a seno de x. Seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x para qualquer valor de x real. E o c é o nosso deslocamento horizontal. Galera, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Bons estudos!